doença renal crônica. Algumas coisas a gente vai passar muito superficialmente, vocês viram no quadro, já vão poder estudar sozinhos. A gente vai dar ênfase em algumas mudanças que houveram esse ano, na definição, na forma de conduzir o paciente com doença renal crônica, e vai falar da prevenção da doença renal crônica, o que é que deve ser feito para prevenir a progressão da doença renal. É um conhecimento que não é só do nefrologista, porque vocês vão ver quando é que o paciente deve ir para o nefro. Antes disso, ele fica com o carro, com o endócrino, com o clínico, com a UBS, enfim, com o posto de saúde. Enfim, é um conhecimento que deve ser de todos. Pessoal, é o seguinte, a definição de doença renal crônica que a gente usa hoje é que foi definida desde 2018. Ela se baseia numa alteração da função do rim e numa alteração estrutural, que tenha mais de 3 meses, como a gente já viu na aula de apoio. A alteração da função é considerada a taxa de filtração abaixo de 60 ml por minuto, e o dano estrutural, ele pode ser, a gente ouve muito falar da albuminúria, que é o que se usa muito, mas pode ser outras anormalidades no sumário, como a hematura, a presença de cilindros hemáticos, pode ser anormalidades no exame de imagem, como, por exemplo, doença renal policística, como múltiplos cistos, pode ser uma biópsia alterada, pode ser o fato de ter um transplante renal, que é um rim único, o paciente, embora tenha função renal normal, ele é considerado um paciente com doença renal crônica. Precisa se procurar, dentro dessa definição, estabelecer qual é a causa da doença renal. E essa causa, essa doença renal, para ser uma doença renal crônica, ela tem que ter implicações para a saúde do paciente. Então, a gente vê os dois marcadores. E por que é importante detectar precocemente? Porque a doença, ela sendo detectada precocemente e tratada desde o início, você pode ou prevenir ou retardar sua progressão. Para eu fazer uma triagem do risco do renal crônico, eu preciso ter 2 medidas da taxa de filtração e 2 albuminúrias. Até ter vários fatores que podem influenciar uma albuminúria alterada. Uma infecção, uma hematura, um exercício físico acentuado podem alterar. Então, para classificar bem direitinho, eu preciso ter 2 medidas. Como é que a gente faz a identificação da causa? Muitas vezes a gente não sabe a causa. É muito fácil quando o paciente tem diabetes e hipertensão, que são as principais causas, a gente pensa que é isso. Mas eu tenho que fazer uma boa história, um bom exame, ver se ele tem uso de substâncias nefrotóxicas, ver se tem sinais de doenças sistêmicas, como é o meio que ele vive, os sinais urinários, história familiar de doença renal, que possa ajudar uma pesquisa através de testes genéticos, enfim. Tem que ser uma primeira história bem cuidadosa para identificar a causa da doença renal. As principais causas, pessoal, são diabetes e hipertensão, como vocês veem aí, mas nós temos as glomerulonefrites, pielonefrites, doença policística, doenças congênitas como Alport, uso crônico de anti-inflamatórios, doenças autoimunes como lúpus, as vasculites, é uma gama de doenças. Só para vocês terem ideia de como é que se comporta no Brasil, esses dados são do censo de 2022, publicado agora no começo de 2024. 33% dos casos é hipertensão, 32% diabetes. É praticamente um empate técnico, né? Temos causas indeterminadas e glomerulonefrite crônica como a quarta causa, tá certo? Bom, em relação ao estadiamento da doença, esse aqui vocês já viram, uma doença dividida em 5 estágios, sendo que, de 1 a 5, sendo que o estágio 3 se subdivide em 2 estágios, 3A e 3B. O 3A, a taxa de filtração é de 45 a 59, na verdade, se basear só na taxa de filtração, a doença renal começaria no estágio 3, né? E o 3B é de 30 a 44. Eles resolveram subdividir porque viram que o 3A e o 3B têm uma diferença muito grande no risco de mortalidade cardiovascular e de progressão. O 3B é um estágio muito mais avançado do que o 3A, né, de risco. O estágio 4, de 15 a 29, que é uma lesão grave bem diminuída, e o estágio 5, que é menor do que 15. Já é um estágio que vai necessitar, em breve, de terapia substitutiva. Esses 5, hoje é dividido em 5 não dialíticos e 5 dialíticos. Tem aquela pessoa que vai estar em diálise e aquele que ainda não foi indicado.
E essa taxa de filtração, ela deve ser usada calculando a fórmula do CKD-EPI. Essa fórmula nova, 2021, que é a fórmula nova, não tem a raça do paciente, não conta com a raça. A nova diretriz que saiu agora, em 2024, ela diz que, na verdade, você pode usar qualquer fórmula validada. Mas a opinião dos experts é que continuamos usando essa CKD-EPI, mas não tem a obrigatoriedade mais de usar o CKD-EPI, mas ele vai continuar sendo usado. Aqui é para vocês terem ideia de como é a doença renal crônica no mundo. Aqui é uma meta-análise com vários países, aqui tem 6 milhões de pacientes e eles foram ver o estágio de doença renal. O estágio mais prevalente, a prevalência global é de 13% de renais crônicos no mundo. E desses 13%, a metade é do estágio 3. Não temos estatísticas subdivididas em 3A e 3B, mas temos a metade no estágio 3. Vejam que os estágios 4 e 5 é um percentual pequeno, 1 e 2 em torno de 3% da população. Aí, o que é que significa isso? Que ninguém vai evoluir? Não. É porque muita gente morre antes de chegar à diálise, por morte cardiovascular, por infarto, por AVC. E é isso que a gente tem que prevenir, é que eles morram antes de chegar, A gente tem que prolongar a vida dessas pessoas. Bom, tá ruim esse negócio de andar para lá e para cá, Esse mapa de calor, de temperatura, ele, na verdade, ele pega a nossa classificação, que eu falei lá, só na taxa de filtração, mas vocês sabem que a gente também, para estadiar, mas a gente também, para estadiar e ver o risco, vai usar a albuminúria ou relação albumina-creatinina numa amostra isolada, que divide em 3 estágios, A1, A2 e A3. O A1 é quando a albuminúria é menor que 30 mg por grama de creatinina, o A2 de 30 a 300 e o A3 acima de 300. Então, esse aqui seria normal. Isso é o que antes era chamado de microalbuminúria, mas ela já é moderadamente aumentada. E o A3 é a macroalbuminúria, que a gente não deve mais usar esse termo. Hoje, essa terminologia vocês têm que evitar. Mas ainda vão ver muito mais falando pelo costume, E esse mapa que foi feito cruzando a albuminúria veio de estudos populacionais, onde a gente viu o seguinte: o estágio 1 e 2, pessoal, a taxa de filtração está acima de 60. E se ele não tem albuminúria, será que todo mundo que tiver uma taxa de filtração acima de 60 e uma albuminúria menor que 30 tem doença renal crônica? Vocês acham, pela definição? Não, Então, o perigo desse mapinha é que, quando você divide dessa forma, há uma impressão de que todo mundo, a minha albuminúria menor que 30 e minha taxa de filtração é 90. Eu tenho estágio 1, G1A1. Não. Para que ele seja incluído nesses dois grupos acima de 60, sem albuminúria, ele tem que ter outros marcadores de dano renal. Ele tem que ter uma hematúria, múltiplos cistos renais, ser um transplantado. Tem que ter marcadores. Se for só o G1 e o A1, ou o G2 e o A1, sem outros marcadores, ele não é renal crônico, tá certo? Lembrar disso. E esses pacientes aqui têm um risco muito baixo de evoluir, de morrer, de piorar a função. À medida que a albuminúria vai se apresentando, mesmo que eu tenha uma taxa de filtração acima de 90, se eu tiver uma albuminúria acima de 300, eu já vou ter um risco alto de progressão para uma doença em estágios mais finais, tá certo? Quando baixa aqui, abaixo de 60, não existe mais risco baixo, independente da albuminúria. Aí a albuminúria normal, moderado, o A2 alto e muito alto, e o resto é tudo muito alto, tá certo? Então, a gente precisa saber isso aqui de forma absoluta? Não precisa, porque isso está disponível em qualquer lugar, vocês abrem o olho e podem dizer ao paciente, não, só tem um risco alto, um risco baixo, para poder deixar ele mais tranquilo, porque todos pensam que tem um risco alto, independente de qualquer coisa. Esse mesmo mapinha permite dizer, orientar quantas vezes, quando é que vai para o nefrologista. Olha, a referência, se vocês verem aqui, todo A3 vai para o nefrologista, ou então a taxa de filtração glomerular do estágio G3B para baixo. O G3A só se tiver A3, tá certo? Então, esses primeiros estágios aqui não vão para o nefrologista, tá certo? Então, isso aqui diz o risco cardiovascular de estudo, a partir de estudos populacionais. O que mudou agora, a partir de agora, que está sendo aconselhado? Que você, além de classificar em G1, A2, G2, A3, um paciente com doença renal, você estime o risco de progressão nos próximos 2 ou 5 anos. Então, o CADIGO agora de 2024, ele diz que os pacientes a partir do estágio 3 até o 5 não dialítico,
Você deve estimar esse risco de falência renal nos próximos anos usando uma equação que já foi validada. Na verdade, eles já validaram 3 ou 4 equações. E essas equações estão disponíveis como calculadores na internet. Aqui a gente usa mais uma equação que eu vou mostrar para vocês terem ideia, que vocês mesmos podem fazer no computador. Você não deve aplicar essas equações para quem está no G1 e G2, que é aquele risco mais baixo. Ela não foi validada para essa população. E ela chama muita atenção, porque se você tiver diminuições rápidas da taxa de filtração, o aumento rápido da albuminúria, você refaz a equação para ver se o risco dele mudou. E você fica aplicando essa equação anualmente. Vou dar aqui a equação que é mais usada, essa aqui, que vai começar, mas já era nos Estados Unidos. Mas agora disseminou para todo mundo. Kirchner-Fermi Risk Equation, ou KFR. Então você só precisa da albuminúria do paciente, do sexo, da idade e da taxa de filtração. Não usa creatinina, usa taxa de filtração. Idade, sexo, filtração e albuminúria. Aí você, com isso, clica lá para estimar o risco. Aí ele avalia o risco. A partir dos resultados do paciente, ele classificou um paciente que tinha uma albuminúria de 5,2, masculino, 52 anos, na taxa de filtração de 52, em estágio 3. E ele prevê o risco de progressão para diálise ou transplante. Em 2 anos, baixíssimo, 0,4%. Em 5 anos, 1,25%. Então, e aí você pode ir fazendo isso anualmente, porque qual é a vantagem disso? Saber quando é que eu devo encaminhar para o transplante, saber quando é que eu devo encaminhar para fazer um fístula, quando é que eu devo encaminhar para o nefrologista e tranquilizar o paciente. Porque a pessoa que tem uma doença renal crônica, ela sempre está muito preocupada com o risco de evoluir para a diálise. E o que muda muito essa equação, se você botar uma albuminúria lá em cima, aí esse risco, você vê nitidamente, se você repetir a equação, você nem mudar, botar 1000 de albuminúria, esse risco aí vai aumentar muitas vezes, tá certo? Isso mostra para a gente a importância da albuminúria como marcador de lesão renal. Bom, aqui é para mostrar um pouco da epidemiologia, né? A doença, do mesmo jeito que a doença renal aguda, a doença renal crônica, a gente só vê a ponta do iceberg, que são aqueles que estão no estágio 5, que chegam sintomáticos da emergência. Porque a doença é uma doença com sintomas tardios. Então, se você não fizer um screening para a doença renal em grupo de risco, você não vai dar o diagnóstico, só vai dar se você procurar. E por isso que a gente vai aprender aqui quem é que deve procurar e como deve procurar. Aqui é um dado brasileiro mostrando que nos últimos 20 anos, o aumento da população em hemodiálise no Brasil, no censo, né, porque o censo sempre tem um delay para ser publicado, porque você vai avaliar os dados e aí vai submeter, enfim, tem 1 ano e meio de delay. Então, em 2022, tínhamos 153 mil pacientes em diálise. Para vocês terem ideia, com a situação no Brasil, a maioria, 95% em hemodiálise, o restante, 5% em diálise peritoneal. É uma diálise que o paciente, é uma diálise muito boa, mas que requer muito do paciente, da sua família, boas condições sociais, econômicas e de aderência. Então, acaba que os pacientes optam por alguém fazendo o tratamento por ele, não ele mesmo sendo responsável pelo tratamento. Isso aqui a gente já falou, porque que eles não chegam nos últimos estágios, porque eles têm uma doença vascular que acomete tanto a íntima quanto a média dos vasos. Não é só um espessamento intimal que você vê na hipertensão, na doença aterosclerótica. Você tem a calcificação da camada média, que é determinada principalmente pelo hiperparatireoidismo, que vai levar esse vaso a ser muito duro, muito rígido, e aí mais risco de AVC, de infarto, etc. Responde menos aos antihipertensivos, etc. Por isso morre mais. Essa da estatística mundial, hoje a gente tem 850 milhões. Esse trabalho já é de 22, já deve ter mais agora, né, de pessoas no mundo, foi a maior estatística que eles conseguiram fazer no mundo, sendo mais prevalente nas mulheres, nos idosos, nos pacientes com hipertensão e diabetes. E nas minorias raciais, isso conta lá os afro-americanos, os asiáticos, etc. Tá certo? Embora seja mais prevalente nas mulheres, que nos trabalhos que a gente faz aqui no nosso meio, sempre os homens têm um pouquinho mais de prevalência. É uma das maiores causas de morte no mundo, hoje ele é a 11ª causa de morte no mundo, e a perspectiva é que em 2040 ela vai para a 5ª causa de morte. De morte por causas cardiovasculares seria o caso da doença renal crônica, certo? Agora, o grande problema é uma doença altamente prevalente, 1 em cada 10 pessoas tem a doença no mundo, 1,2 em cada 10 pessoas, mas não sabem que tem.
Quem tem colesterol alto, pessoal, 70% sabe que tem colesterol alto. Porque até nos postos de saúde, a secretária da gente vai fazer um exame lá, uma besteira, um ferimento no pé, aí sai com glicemia, um hemograma, um colesterol e um triglicerídeo dosado. Não tem petição, não tem nada, bem magrinha, mas sai com tudo dosado. Não sai com creatina, mas com o resto dosado sai. Então, o conhecimento é muito grande. O diabetes, 80% de quem tem diabetes hoje sabe, pelas numerosas campanhas, teste de fitina nas campanhas, etc. Sabe. Doença muito falada, muito conhecida. Quando você fala em doença renal, muita gente da população não sabe nem que doença é essa. Só sabe da hemodiálise, né? E a doença no estágio 3, renal crônica, a mais prevalente, só 10% daqueles 850 milhões sabem que tem a doença renal. Então, na verdade, 10% sabe se estiver na população de alto risco, como diabético e hipertenso. Se for na população geral aqui como a gente, somente 6% já ouviram ou sabem o que é a doença renal crônica. Então, um conhecimento muito baixo. Geralmente, eles só vão saber mais quando estão no estágio 4 e 5, porque aí eles já chegaram ao médico, né? Os outros estágios, o percentual de conhecimento é muito baixo, justamente porque está debaixo da ponta do iceberg. E são os pacientes que estão em risco para a doença renal crônica. Varia de diretriz para diretriz. Em acordo com todas as doenças, é o doente hipertenso, o doente diabético e o paciente com doença cardiovascular prévia. No Brasil, o risco alto é hipertensão, diabetes e história familiar de doença renal crônica em parentes de primeiro grau. Outros fatores, como infecção urinária, cálculo, idosos, grávidos, obesos, estão encaixados na última diretriz, que é antiga, como risco médio. E essa aqui é a diretriz americana, onde ele coloca tudo. Eu queria só colocar aqui que a recuperação de uma injúria renal aguda nos Estados Unidos já é considerado um fator de alto risco para uma doença renal crônica, como a gente falou, que não é uma doença tão inocente como se pensava. E lá um fator muito forte, além da idade idosa, são os afro-americanos, as minorias raciais, né? E o baixo nível socioeconômico, que a gente nota aqui também. Baixo nível socioeconômico e de educação, menor chance de chegar no médico, menor chance de estar fazendo check-up, de estar se preocupando com a saúde, quando tem que se preocupar mais é com o sustento da família e a sobrevivência. Bom, então, tendo dito isso, é uma doença muito frequente, pouco conhecida e que tem hoje medidas excelentes para a prevenção da progressão. E a gente vai fazer o quê, né? Isso já se batalha há muitos anos, né? Que seria fazer a triagem da população. Mas não é recomendada a triagem da população geral para a doença renal crônica, por exemplo, a partir de 40 anos, quando o rim já está envelhecendo. Não é. Por quê? Porque ia ser um gasto muito grande e não tem demonstrado que haja benefício, tá certo? Em termos de prevenção da mortalidade quando é na população geral. Então, segundo as nossas diretrizes do Ministério da Saúde, elas são únicas diretrizes que encararam o assunto e já tem 10 anos, foi em 2014. E é o que a gente ainda usa. O que é que a gente faz de triagem? Quando vocês estiverem atendendo lá no emprego que vocês conseguiram uma UBS, né? Os diabéticos, tanto tipo 1 quanto tipo 2, os hipertensos, história familiar de doença renal crônica, que são os fatores que a SBK, a Sociedade de Nefrologia, considera de alto risco. E eles incluíram os idosos, muito bem incluído mesmo, porque o idoso tem mais comorbidade, tem mais outras chances de complicações. Esses são fatores que a gente não modifica. Então, não tenho como mudar a minha idade, não tenho como mudar a minha história familiar, não tem, né? Mas existem fatores nesse meio de triagem que são modificáveis. A obesidade é um fator. Eu tenho uma doença cardiovascular prévia, como coronariopatia, um AVC, uma doença arterial obstrutiva periférica, uma insuficiência cardíaca. Os tabagistas e quem consome com grande frequência agentes nefrotóxicos. Então, segundo o nosso Ministério da Saúde, essa é a população que chega lá no atendimento primário, que é onde a porta de entrada do SUS é o atendimento primário, para fazer sua consulta de rotina e fazer a sua prevenção, triar se tem a doença renal, tá certo? Então, isso é um fato muito importante para a prática clínica. Aqui só para ilustrar, né, vocês tiveram uma ideia hoje da endocardite, como é difícil ter um monte de diretriz que não fala a mesma língua e a gente tem que expulsar para onde vai, né? Vocês sentem isso, a gente sente do mesmo jeito. Então, a gente acaba fazendo o que o nosso local de trabalho tem como protocolo, porque graças a Deus os hospitais têm seus protocolos, né? Mas aqui, ó, vocês veem que o acordo de diretriz americana, italiana, canadense e europeia, o acordo de doenças é hipertensão e diabetes, e seguido por aterosclerose, que são essas doenças
ateroscleróticas e suas consequências. Bom, como é que eu detecto a doença renal crônica, pessoal? Aí vocês já estão carecas de saber. Para dizer que você tem doença renal crônica, eu preciso ter uma taxa de filtração glomerular e uma albuminúria, né? Então, eu vou pedir a creatinina, eu não peço a taxa de filtração, eu peço a creatinina e estimo a filtração. Na nossa diretriz, ele coloca como fazendo o sumário de urina primeiro. E se o sumário de urina der negativo para a proteína, é que faz a RAC. No mundo inteiro é recomendado a creatina para estimar a filtração e a RAC. Mas o sumário não tira a razão, deve entrar. Por quê? Mas devia ser no ordem inversa. O sumário, se ele não tiver albuminúria, mas se ele tiver hematúria e cilindros hemáticos, ele tem um marcador de dano renal. Então, ele vai estar classificado como doente renal naqueles estágios 1 ou 2, tá certo? Então, o sumário também é importante, ele não deixa de ser importante. Mas o ultrassom não é teste de triagem, pessoal. O teste de triagem é a urina e a creatinina. O ultrassom, você até faz em pacientes que têm suspeita de doença serológica, infecção, isso como triagem. Na hora que eu sei que ele é um doente renal, aí eu vou fazer obrigatoriamente, faz parte, né, quando eu já sei que eu tenho que fazer ultrassom para afastar as causas obstrutivas que são corrigíveis. Bom, então vocês já sabem como triar e a quem triar, para saber se ele tem uma doença renal. Tem aqueles critérios? Então, a partir de agora, nós vamos monitorizar anualmente, vamos tratar o que tiver que ser tratado, que a gente vai falar mais na frente, para tentar prevenir. Pode perguntar. Os critérios são só com a creatinina e a estimativa da filtração e o exame da urina, a RAC e o sumário. Não se preocupem que ninguém vai botar uma questãozinha para confundir. Numa bota creatinina e sumário, na outra creatina e RAC, porque vocês têm esse ministério para poder contestar a questão. O que a gente pode colocar o que é que eu uso na triagem? Aí eu boto lá RAC e, sei lá, cliras de creatinina, eu boto uma coisa que não tem nada a ver, ultrassom, aí vocês vão ver onde é que se encaixa a resposta. Mas assim, o aceito mesmo mundialmente é a RAC. Professor, por exemplo, se a ultrassom tem alguns sinais de problema ser, né? Não pode se fechar o diagnóstico só por esses sinais? É o seguinte, pode, porque o marcador de dano renal, se eu tiver não fizer um ultrassom, você tem os seus pais, sua mãe tem doença policística, e ela pega um filho dela, vai fazer ultrassom. Está cheio de cistos, eu tenho aquela história hereditária, é quase 100% de certeza que ele tem doença renal policística. É um marcador estrutural, né? Eu não sei ainda funcional, mas eu posso ter um ou outro. Não é obrigatório ter os dois. Então, claro que nesse paciente vai estagiar, para classificar o risco, eu vou ter que ter a creatinina, ter a albuminúria para ver o estágio dele. Mas o transplantado, ele pode ter 0,9 de creatina, 10 de albuminúria, não importa. O transplantado, ele é enquadrado no doente renal porque ele só tem um rim, né? E esse rim a gente sabe que nunca atinge a função 100% normal, usa drogas nefrotóxicas. Então, ele é enquadrado lá, independente da creatinina, independente do sumário de urina e da albuminúria. Então, no conceito, tem que ter o dano funcional ou o dano estrutural. O dano funcional e o dano estrutural, a albuminúria, que é o tipo, permitem estadiar e classificar o risco. A hematúria não vai estadiar, o cisto, o ultrassom não vai estadiar. Mas eu posso dizer que um G1A1, que está com tudo normal, se tiver múltiplos cistos, uma história familiar desse policístico, é um doente renal crônico. Não vou dizer que está tudo normal com ele, que aquele cisto não vai ter impacto na vida dele. Entendeu? É isso que tem que ter cuidado. Tanto cuidado que foi feita uma pesquisa, que você nem acredita, publicada no New England, onde eles foram estudar a prevalência de doença renal em pessoas que usavam uma droga para tratamento de hiperglicemia. E simplesmente, o G1 e B1, que não tinha nada, nenhuma causa, foi classificado, entrou dentro dos percentuais de doença renal crônica. Confundiram, esqueceram de ver a causa com o impacto para a saúde, e esse artigo passou para os revisores e foi publicado, e depois teve que vir lá um adendo, porque senão todo mundo vai ser doença renal crônica. Se eu tiver tudo normal, eu sou G1A1. E não é assim. G1A1 associado a uma causa que possa ter implicação para a saúde. O sumário, para o Ministério da Saúde, se você for ler a diretriz, é gratuita, ele coloca o sumário e vê se tem proteinúria, hematúria e cilindrina. Se não tiver proteinúria, nem traço, aí você faz a RAC. Mas é uma ordem invertida. Talvez que também é uma diretriz de 2014, porque hoje o mundo inteiro é RAC e ração albuminúria, creatina e estimativa da filtração glomerular.
certo? Mas ninguém também vai deixar de fazer um sumário, que eu posso ver outros ginásio. Bom, a clínica, pessoal, não vou estar falando, eu só trouxe aqui para mostrar e dizer que vocês têm que estudar, mas a doença renal afeta todos os sistemas, não é só o cardiovascular. É da raiz do cabelo à unha do dedo do pé. E tudo, dente, tudo, coluna, tudo. Então, é uma doença com manifestação multissistêmica e com manifestações de distúrbio de eletrolite, ácido básico, aumento de potássio, diminuição da eritropoetina da anemia, equilíbrio ácido básico na acidose metabólica, pouca vitamina D ativa, dificuldade de eliminar fosfato, que são responsáveis por essas manifestações que vocês vão dar uma lida com mais calma. Eu vou falar rapidamente das mesmas 3 manifestações que eu falei para vocês no quarto semestre, porque são manifestações onde a gente vai fazer intervenções quando a gente começar a tratar esse doente. Uma delas é a anemia, que está presente em um grande número de pacientes, a partir do estágio 3, e a 4 e 5, ela é quase universal. Eu só não tenho anemia, geralmente, na doença policística, porque aqueles cistos lá, eles produzem, oprime o rim, produzem muita renina, e a renina, ela estimula a produção dos eritrócitos, então geralmente não tem anemia, ou nas doenças tuberculosas, mas os outros doentes todos têm anemia. Essa anemia costuma ser normo, porque ela é uma anemia por deficiência de produção na medula, por falta de eritropoetina, então é uma anemia hipoproliferativa normo, com os reticulócitos diminuídos, eles não vão estar aumentados, porque se eu tiver uma anemia, a minha tentativa vai ser de compensar, né? Então eu deveria aumentar os reticulócitos para produzir células jovens, mas eu não produzo porque eu estou com a medula sem ter eritropoetina para agir. Agora, essa é a forma mais comum, mas ela pode ser microcite hipocrônica, ou deficiência de ferro, ou na alimentação, ou pêndice já diários, pode ser macrocítica, ou deficiência de ácido fólico e reduto, ela pode ser de todos os tipos. Problema está lá no rim, né? Tem os fibroblastos, capilares tubulares, que eles têm as baixas tensões de oxigênio, que geralmente quando você tem uma anemia, vai haver uma hipóxia, menor quantidade de oxigênio no sangue sendo carregada pela hemoglobina. Essas células do rim e também no fígado, 90% dessas células estão no rim, 10% estão no fígado. Elas liberam a eritropoetina em resposta à anemia. Aí a eritropoetina vai para a medula óssea, age, liga nos receptores das células stem cells, aquelas células mãe. E de lá vai estimular os eritroblastos a se dividir em todas as suas fases até ser liberado o eritrócito maduro. Então não tem anemia, né? Não tem eritropoetina, não vou ter isso. Se você pegar um renal crônico e dosar a eritropoetina, ela pode até não estar baixa, ela pode estar até um pouco elevada, porque o rim tenta compensar com a elevação, mas é inapropriadamente elevada para o nível de anemia. Eu não posso ter anemia por falta de eritropoetina se a minha eritropoetina está elevada. Se está elevada, é porque ele tentou compensar, mas não conseguiu corrigir o estímulo da medula, tá certo? Aqui eu já falei. E as causas de anemia, né, para vocês poderem rever também, que a principal é a deficiência de eritropoetina, mas pode ter deficiência de nutrientes, como B12, como ferro, pode ter perdas sanguíneas anormais, a pessoa tem alteração da adesividade de plaqueta, tem gengivomorragia, tem epistáxio, e pode contribuir para a anemia. Tem um estado inflamatório em geral, pode ter uma neoplasia, enfim, são vários fatores, principalmente o meio inflamatório, que é o meio urêmico, que produz citocinas inflamatórias, que vão levar àquela anemia da doença crônica. São muitas causas. E o grande impacto da anemia é o impacto cardiovascular. Se eu deixo o paciente em tratamento conservador com anemia, eu estou prejudicando o coração dele. Se eu trato com essa anemia com eritropoetina exógena, eu estou protegendo o coração dele, permitindo ele viver mais. Por quê? Quando eu tenho a hipoxemia cardíaca, aumento o trabalho, hipertrofia o VE, pode levar a uma desproporção entre a oferta e a demanda de oxigênio e a isquemia miocárdica. E esse paciente vai estar sujeito a uma insuficiência cardíaca, um infarto agudo miocárdico, uma síndrome anginosa, enfim, várias complicações por conta dessa anemia. É uma coisa tratável plenamente. Hoje, o ideal é o doente entrar na diálise com a hemoglobina na faixa de 11 a 12. Você não recomenda deixar a hemoglobina de 13, 14, 15, porque vai demonstrar que o aumento da viscosidade do sangue pode levar a trombose, inclusive AVC. Então, tem esse algo que eu vou falar mais na frente de novo para vocês. Hipertensão, altamente prevalente, né? Quem vem primeiro? A hipertensão ou a doença renal? A gente às vezes não sabe. Às vezes a hipertensão veio primeiro e lesou o rim. Às vezes veio primeiro a nefrite lúpica, que levou a uma hipertensão e que contribuiu para a lesão do rim. Então as coisas podem ser nos dois sentidos. Mas não importa quem veio primeiro. O que importa é controlar a hipertensão. E se eu deixar essa hipertensão bem controlada,
tem dois efeitos. Ou minimiza os efeitos cardiovasculares, de AVC, de infarto, coronariopatia, angina, e eu retardo a progressão da doença renal. Porque imagine um paciente com a hipertensão descontrolada, aquela pressão vai se transmitir para dentro do capilar glomerular e vai lesar o endotélio. E daí começa a haver cicatrização, colágeno no endotélio e perda de função renal. Então é importante controlar essa pressão para prevenir a morte cardiovascular. Qual é a nossa dúvida atual e onde é que nós estamos hoje? Qualquer diretriz que você for ler, americana, europeia, etc., vai dizer uma coisa diferente. Mas eu vou dizer o que vocês vão aprender. Vocês vão aprender que hoje, o renal crônico, que está nesses estágios aí, 3 em diante, ele deve, a sugestão é que o alvo seja uma pressão sistólica menor que 120. Ele não fala da diastólica, mas se você alcança uma pressão sistólica menor que 120, a diastólica não vai estar de 130 a 140, tem que estar menor do que a sistólica. Isso aqui é uma sugestão. O que vinha antes disso era o que a gente usava, menor do que 13/8, ou se tivesse uma proteína acima de 1 grama, menor que 125/75. Mas hoje quanto mais eu baixar, foi mostrado num grande estudo que diminuía a mortalidade. Qual é a dificuldade de aplicar isso? Isso aqui é praticamente inaplicável. Você que trata de hipertenso, conseguir que ele fique com pressão menor que 120. E tem um alvo que a gente não deve tentar. Se for um idoso com baixa expectativa de vida, um idoso frágil, cadeirante, que depende de cuidador, que não se locomove sozinho, que tem uma doença grave, cardíaca ou pulmonar, e eu for sarcopênico, essa pessoa não vai aguentar colocar uma pressão menor que 120. Então, não deve ser esse alvo para ele. Mas se for um jovem, preste atenção, eu tenho um jovem, 20 anos, com doença glomerular, e sem nenhuma comorbidade, com proteína importante, esse aí eu tenho que perseguir a melhor pressão possível, que é essa pressão sistólica menor que 120. Isso varia com o caso, lembrando que para os jovens, principalmente isso aí a gente tem coragem de fazer. Agora, também precisa ser uma medida adequada da pressão. Não é chegar no consultório e medir de qualquer jeito. Tem que estar um aparelho padronizado, todo corretinho, deixar alguém sentado 5 minutos, botar na posição do braço, encostar as costas na cadeira, os pés no chão, não conversar, toda a técnica para poder medir essa pressão. Bom, agora a terceira complicação que tem na doença renal crônica é o hiperparo. Não vou falar em detalhe, eu também vou só lembrar a vocês que os fatores que determinam o PTH são vários. O fósforo, que aumenta porque o rim não excreta, o calcitriol, que diminui, que a vitamina D ativa, porque o rim é quem ativa a 25 vitamina D, que é o calcitriol, em 1,25 vitamina D, que é o calcitriol, que é a vitamina metabolicamente ativa. É o cálcio que diminui, porque a vitamina D diminuindo, eu vou absorver menos cálcio da dieta e do osso. É o fósforo que aumentando, que vai fazer o cálcio diminuir ao formar complexos de fosfato de cálcio. São esses três sempre interagindo, estimulando a secreção de PTH, que leva ao hiperparo secundário. Existem outros fatores, entre eles a FGF23, que esse eu vou falar um pouquinho mais na frente. Aqui é só lembrando, né, todos os fatores incluídos no hiperparo, a gente falou daqueles, diminuição de calcitriol, retenção de fósforo, que leva à hipocalcemia, que leva ao hiperparo. Mas também tem, com o tempo, à medida que a glândula vai crescendo, hipertrofiando, vai perdendo sua função, vai formando nódulos, e os receptores de cálcio e vitamina D, que existem na glândula normal, deixam de existir aqui. E aí a glândula não responde mais ao cálcio e à vitamina D para bloquear a secreção do PTH. Então, são mais um fator que interfere. Só lembrando a vocês, para ficar mais claro, as células da paratireoide têm um receptor na membrana, que é o receptor de cálcio, um receptor no núcleo, que é o receptor de vitamina D. Se a vitamina D se liga a esse receptor, ela diz que está tudo bem, tem vitamina D boa, eu não preciso produzir PTH, então eu bloqueio essa pressão. E se o cálcio se liga ao seu receptor, ele diz que está lá, eu não tenho hipocalcemia, está tudo bem comigo, não preciso estar produzindo PTH para aumentar o cálcio. Se eu tenho um cálcio baixo que não se liga ao receptor, a paratireoide recebe a mensagem de aumentar a produção do PTH. Então, por isso que o cálcio baixo e a vitamina D baixa estimulam a síntese do PTH. É só mostrando, né, o cálcio ligado ao seu receptor. E aqui tem o resumo das causas que levam ao hiperparo, certo? Eu já mostrei naquela primeira foto. Esse FGF23, hoje a gente não dosa ele aqui, só para pesquisa, mas nos países de primeiro mundo eles já dosam. Porque acredito que a primeira alteração, antes do fósforo aumentar, do cálcio, do PTH, é esse hormônio.
fator de crescimento fibroblástico 23, que é produzido no osteócito, em resposta aos níveis altos de fósforo, é a primeira alteração que ocorre no hiperparatireoidismo. Não mais aquela elevação do fósforo, que seria a primeira. Quando eu tenho uma elevação do fósforo, mas não é o PTH que aumenta primeiro, ele vai estimular o osso a produzir esse hormônio FGF23. Esse hormônio ele tem duas ações complicadas. Ele aumenta para jogar o fósforo para fora. Ele é da família da fosfatanina igual ao PTH. Aumenta o PTH e aumenta o FGF23 para compensar e eliminar o fósforo pelo rim, que ainda não está totalmente perdido. Mas, por outro lado, ele inibe a enzima que forma a vitamina D ativa, então ele piora a vitamina D. E ele, por isso, aumenta diretamente o PTH. Então, na verdade, é o FGF23 que responde ao fósforo alto e que vai estimular a produção do PTH. Aí, se você dosa esse hormônio, você consegue detectar muito cedo, nas fases mais precoces de doença renal, onde começa a acontecer o hiperparo. Então, o hiperparo acontece bem antes de eu ver o fósforo e o cálcio elevado. E quando ele eleva, ele vai aumentar o cálcio e jogar o fósforo para fora pelo rim. E a gente não enxerga o cálcio alto, o cálcio baixo e o fósforo alto até estágio 4 da doença. Bom, a clínica do hiperparo, pessoal, tem aquela doença óssea, né? Aumento dos osteoclastos da atividade, reabsorção óssea, substituição da matriz óssea por fibrose, dando fraturas do osso, mialgia, pode levar a calcificações vasculares, os vasos ficam verdadeiros depósitos de cálcio, pode levar a calcificações cutâneas, com necrose de pele, que é a calcilaxia, pode levar a uma baixa resposta à eritropoetina, porque fibrosa a medula, quando a eritropoetina chega lá, não tem lá o eritroblasto, a stem cell para ele estimular, tá certo? E leva a um grande prejuízo da função cardíaca, por calcificação de vasos, de válvulas. É muito comum você ver o paciente com hiperparo, faz um eco e está lá a válvula aórtica calcificada, a válvula mitral calcificada, insuficiente, isso é consequência do hiperparo. Aqui é aquele processo que eu já mostrei, que a calcificação é um processo ativo. É como se o vaso se transformasse em osso, ele vai ser mineralizado, porque o cálcio vai ser depositado a partir de um gene que é estimulado pelo fósforo alto. Esse gene se chama osteocalcina, que faz o cálcio circulante sair para dentro da parede do vaso e depositar. E tudo isso, que a hiperfosfatemia vem de onde? Da insuficiência renal e estimula o aumento do PTH. Está tudo interligado. Outro aspecto importante da doença renal crônica, eu já falei desde o começo, é a doença cardiovascular. Tem um alto risco de doença cardiovascular em relação à população geral. Diz que 20 vezes o risco de uma população geral. Tem os mesmos fatores tradicionais que tem na população normal, sedentarismo, tabagismo, sexo, a idade, dislipidemia. Tem fatores não tradicionais de risco, que são relacionados à doença renal, que é a anemia, que sobrecarrega o coração, é o hipercário, com aquele desbalanço do cálcio e fósforo, é a produção de citocinas inflamatórias que aumenta e o rim não consegue excretar, então fica com um meio inflamatório, muitas citocinas que vão levar a doença cardiovascular, é a ativação do sistema de angiotensina, estresse oxidativo e tudo isso. E tem fatores relacionados a quando já está na diálise, que é a exposição ao circuito extracorpóreo, onde eu posso ter bacteremia, onde eu posso fazer estudo da glicemia, enfim. Como da população geral, nós temos esses fatores tradicionais. O paciente dialítico tem o apelo dos tradicionais, dos não tradicionais relacionados à doença renal e dos relacionados à própria diálise. Então, o risco cardiovascular aumenta 20 e 40 vezes e todo paciente deve ser tratado para reduzir os fatores de risco cardiovascular modificáveis. Posso deixar de fumar? Posso. Posso perder peso? Posso. Posso tratar a dislipidemia? Posso. Então, tudo isso eu vou fazer para que aquele doente, desde o estágio, seja lá que for, ele possa evitar a morte cardiovascular e a sua progressão. Então, essa grande interseção entre o rim e o coração, né? Pronto. Aí agora vamos falar um pouquinho do diagnóstico, pessoal. Tardio, olha aqui, muito tempo assintomático, sintomas já no estágio 5, o que dificulta a gente saber quem tem doença renal. Por isso só vai dar certo a gente começar lá da base, lá do começo. O diagnóstico laboratorial, isso aqui vocês sabem, né? O potássio que sobe, é o sódio que baixa por uma diluição, é o cálcio que baixa, o fósforo que sobe pelo problema do rim não está funcionando, é o PTH que sobe, que é uma grande diferença entre a injúria aguda e a crônica, porque na crônica tem muito tempo de doença, dá tempo desse PTH aumentar, ureia-creatinina, anemia, acidose metabólica, reduz a taxa de filtração, pode ter proteinúria, pode ter hematúria, enfim.
São esses exames laboratoriais que se pedem e os exames de imagem obrigatório, todos os pacientes que já têm doença renal crônica fazerem pelo menos um ultrassom inicial. Outros exames, ressonância, tomografia, geralmente a gente faz quando tem suspeita de causas urológicas. E o Doppler quando a gente suspeita de estenose de artéria renal. Só lembrando, né, que nem todo paciente com doença renal crônica tem os rins diminuídos. Os rins podem ser de tamanho normal ou até aumentado. Um exemplo clássico de rim de tamanho normal, até em diálise, é o diabético. Ele nem perde a diferenciação corticomedular, o rim fica com 11 centímetros, 12, e na radiologia diz para ele, seu rim está ótimo. Aí ele diz, doutor, meu rim está ótimo porque eu estou em diálise. Entendeu? Então é uma coisa que é complicada. E o rim que aumenta é o rim policístico, né? Ele cresce, tem as fossas ilíquicas, tem os cistos. E temos outros casos também de rim de tamanho normal que eu deixei para vocês. A principal forma de diferenciar seria através da anemia, que é mais comum na doença renal crônica, embora possa ter na aguda. Se eu tiver um sangramento, se eu tiver uma infecção grave, eu vou ter anemia também na doença renal aguda. Mas na crônica é frequente, na maioria dos casos, exceto aquelas doenças que eu falei. Também os rins pequenos, menor que 8,5 a 9 centímetros, dependendo da altura do cidadão, e o fato dele ter doença óssea metabólica, distúrbio mineral e ósseo, que é o hiperparatiroidismo secundário, tá certo? São as características que chamam a atenção. E onde é que eu vou, pessoal? Vocês vão tratar lá o doente até um certo ponto, aí depois vocês não vão dar mais dar conta, porque vocês já estão na área do especialista. Aí é nesse momento que você encaminha. E quando a taxa, se eu me basear na taxa de filtração, vocês vão passar um bom tempo com esse paciente, que a pessoa manda na taxa de filtração menor que é 30, ou seja, só manda no estágio 4. Ou então, se essa taxa de filtração, que é perdida geralmente 5 ml por minuto por ano, se ela cair mais de 20-25% de um ano para o outro, aí muito rápido, eu posso mandar. Ou se tiver uma albuminúria significativa, acima de 300. Se esse paciente for diabético, você não é obrigado a mandar. Ele tem diabetes, você tem uma RAF maior que 300, mas você está controlando o diabetes e está usando o IECOBRA para tratar o albuminúria. Se você se sente confortável em ficar, não precisa mandar. Precisa mandar quando você não sabe a causa da RAF. Não é por hipertensão, não é por diabetes, o que é? Pacientes com hematúria, pacientes que têm hipertensão refratária ao tratamento com 4 antihipertensivos ou mais, porque aí pode ser uma doença renal. Cálculos de repetição, doenças hereditárias, então tudo isso aí são motivos de encaminhar, mas se eu me basear só nos critérios de filtração e RAC, os critérios que vieram na nova diretriz foram esses aqui. Taxa de filtração menor que 30, RAC maior que 300, uma progressão da doença renal mais rápida do que o esperado. Mais de 5 ml por minuto de queda por ano. Aí tem que ir por exemplo, vou dar um exemplo. Tinha um paciente acompanhado lá naquela escola clínica da prefeitura, ali perto do Hospital das Clínicas. E era um paciente diabético cheio de comorbidade, retinopatia, doença periférica, coronariopatia, já tinha infarto. E ele tinha uma doença diabética com creatina de 1,2 e uma albuminúria que era bem pouquinho. De repente, de uma consulta para outra, ele foi para 3 de creatinina, aí depois 4. Foi muito rápido. Aí ele foi encaminhado para a gente poder ver e avaliar. Chegou até a fazer uma biópsia renal, no fim era só nefropatia diabética mesmo. Mas tinha que fazer essa avaliação. Então, a progressão está mais rápida do que esperado, você manda também para o nefrologista. Qual é a vantagem de você referenciar no tempo certo? Pessoal, se eu quando eu mandar, eu tenho que ter tempo de fazer aquelas medidas para prevenir a progressão, que são mais do especialista, algumas medidas. Eu tenho que ter tempo de tratar as complicações, você uma anemia, tem uma conseguir tratar fazendo proteína, no posto, e outras complicações, próprio preparo, servidores especiais, certo? E também eu tenho que ter tempo para preparar o paciente para a diálise, falar para ele da diálise, fazer a ficha, preparar para um transplante, ele fazer um transplante antes de entrar em diálise, que é o transplante pré-infectivo, que é o melhor tratamento para o renal crônico no estágio 5, não é a diálise, é o transplante renal pré-infectivo, ou seja, antes de ele entrar em diálise, acompanha o doente, prepara quando ele chega lá no estágio 4, quando ele está no estágio 5, eu posso colocar ele na fila, ele espera o doador e recebe esse doador sem nunca ter passado pela diálise. Então, essa melhor sobrevida do paciente, melhor resultado é esse do transplante pré-infectivo. E se eu colocar em tempo inadequado, se eu demorar para mandar,
Primeiro ele vai entrar em diálise, vai ter que passar um catéter no vaso profundo, que tem o risco de quê que a gente viu hoje? O catéter fica um bocado de tempo, endocardite, né? Porque ele vai estar, a ponta dele está lá dentro do coração, dentro do átrio. Então, fica lá muito tempo, faz febre pela frio e às vezes chega a formar uma vegetação, às vezes seria com cirurgia, certo? Então, se eu caminhar no tempo certo, eu não vou, o doente não vai entrar com catéter, ele vai confeccionar uma ficha ou ele vai transplantar antes, certo? E esse doente vai estar muito melhor, porque ele vai estar com anemia, o hiperparo vai estar controlado, as comorbidades vão estar melhores controladas, resultando numa melhor sobrevida. Quando é que vocês vão dizer que vocês encaminharam tardiamente para o nefrologista? Tardiamente é quando menos de um ano há necessidade de iniciar a terapia substitutiva. Então, o ideal é que ele seja encaminhado com mais de um ano antes da necessidade de iniciar a terapia renal substitutiva. Os colegas brincam que o pessoal está lá no paciente, não faz nada e só manda quando é para dialisar. Isso é um maior prejuízo dos próprios cardiologistas, né? É um maior prejuízo, porque ele pode fazer um remédio que for, se ele não tratar as outras coisas, esse coração vai estar sofrendo, né? Bom, e agora o tratamento, né? Quais são os nossos objetivos para tratar? Primeiro, eu tenho que fazer as medidas de retardar a progressão, que hoje são medidas muito boas. Eu tenho que modificar as comorbidades, por exemplo, se tem uma diabetes descompensada, eu nem digo tanto, porque o diabetes vai ficar mais endócrino, mas se tem hipertensão descompensada, se tem anemia, dieta, obesidade, a gente pode tentar modificar. Eu tenho que prevenir as complicações do hiperparo, da anemia e de todas as outras situações. E eu tenho que preparar para a terapia renal substitutiva. É muita coisa que tem para fazer. Então vamos ver, aqui entram algumas coisas novas, né, dessa nova diretriz que já está à disposição, é gratuito, mas não precisa ler porque também tem milhares de páginas. Mas a sorte é que ela traz um resumo na frente de umas 8 páginas, então você consegue ler pelo menos um resumo, né? Mas a primeira coisa para retardar é se tiver uma doença de base possível de tratamento, eu tratar. Por exemplo, é uma nefrite lúpica com doença renal crônica, mas eu ainda tenho, vale a pena tratar com imunossupressor para tentar recuperar a função, desaparecer a proteinúria, eu vou tratar, senão não vai adiantar nada. E aquilo que eu falei antes, controle da pressão, que tem diretrizes com valores variáveis, mas que o nível hoje é menor que 120, desde que o paciente tenha condições de suportar essa pressão. Lembrar dos idosos, diabetes, neuropatia autônoma, quando ficar em pé, não tem hipotensão, enfim. Então, qual é o alvo da doença renal crônica com hipertensão? Menor que 120, quando tolerável e quando a pressão é verificada por um método padronizado adequado. Se vocês forem ver a pressão, não vocês mesmos, for a técnica de enfermagem no laboratório, fica um atrás do outro, o paciente vem correndo no meio da rua, chega, não vai a pressão, senta e vê a pressão. Dá lá nas alturas, até a nossa, dá alta se for o caso. Porque se você não estiver fazendo exercício, vai medir a pressão sem repouso, então você tem que ter cuidado nessa medida. E qual é o antihipertensivo de escolha para tratar essa hipertensão? Pessoal, aí aqui eu tenho as recomendações. Vamos começar com o paciente diabético. Se ele é diabético e hipertenso, a doença renal crônica tanto faz de ser G1 até G4, mas se ele tiver albuminúria maior que 30, que é o A2, eu tenho que usar o IECOBRA como droga de escolha. Porque a albuminúria maior que 30 é um sinal de que tem uma maior progressão. Então, esse paciente, o IECOBRA é uma droga fundamental para retardar a progressão da doença renal. Por que ele não bota o G5? Porque se ele já estiver no G5, ela está quase enteada, ele não vai começar a cobrar no G5. A gente pode começar até G4, mas no G5 não. Agora, se ele não tiver diabetes, aí é o seguinte, se a albuminúria for de 30 a 300, é o IECOBRA. E se a albuminúria for maior que 300, é o IECOBRA. E se a albuminúria for menor que 30, é um renal crônico com a pressão de 13/9, 13/10 e não tem albuminúria. Aí eu posso escolher o que eu achar mais adequado para aquele paciente. Pode ser um bloqueador de canal de cálcio, um beta-bloqueador, um IECOBRA, mas não obrigatoriamente o IECOBRA, porque esse paciente que não tem albuminúria, ele não precisa obrigatoriamente ser tratado com o IECOBRA. Ficou claro? Agora, o diabético, a diferença que vocês vão ver aqui vai ser a mesma coisa, G1 a G4, A2 ou A3 com diabetes, aqui A2 sem diabetes, A3 sem diabetes. Qual é a diferença? É porque o A2 sem diabetes é uma recomendação 2C, mais fraca. A recomendação mais forte para o não diabético é com albuminúria acima de 300. De 30 a 300 é uma recomendação mais fraca, tá certo? Mas não quer dizer que não haja recomendação.
Quando a gente usa o IE-Cobrar para tratar a hipertensão e evitar a progressão, você tem que ter cuidado, porque se aquele paciente tiver uma estenose artéria renal bilateral ou unilateral no rim único, ele pode fazer uma piora da função renal muito acentuada. Ou se ele já tiver no estágio 4, quando começar no estágio 4, creatina de 3,5, um IE-Cobrar. A já tolera até 30% de aumento do IE-Cobrar após o início. Se passar de 30%, deve ser suspendido. Depois você volta com a dose menor para tentar mais uma vez. Se aumentar de novo, não dá para fazer, porque ele vai se prejudicar. Mas, se ele tiver um aumento menor que 30% nas primeiras 4 semanas, você insiste e acompanha. Se ele, depois a tendência é estabilizar e depois diminuir. Mas o efeito vai ser mais benéfico do que mais maléfico nesse paciente, já está bem demonstrado. Porque o IE-Cobrar, ele vai diminuir a hipertensão glomerular. Ele dilata a eferente e vai fazer o que é? Aquela hipertensão que estava lesando o endotélio vai lesar menos, porque quando dilatou aqui, diminui a pressão hidrostática capilar glomerular. Mas, se o paciente tiver uma dilatação a ponto de baixar muito essa pressão, a filtração pode cair e a creatina aumentar. Tá certo? Por isso tem que ter cuidado. Então, recomenda-se monitorizar com 2 ou 4 semanas. Começou hoje, você volte aqui por creatinina e potássio. Primeiro, que o IE-Cobrar pode dar hipercalemia. Segundo, que pode haver uma piora de função acima de 30%. Mas ela é uma droga. É essencial. Todos os outros tratamentos medicamentosos para a próstata, para evitar a progressão, nos primeiros trabalhos, dizem o seguinte: você vai acionar, por exemplo, o ISGLT2, desde que o paciente esteja com o IE-Cobrar na dose máxima tolerável. Porque o IE foi a primeira droga que mudou a história. Mas ele não resolve todo o problema, ele ainda deixa um risco residual de progressão em torno de 50% a 60%. Aí as outras drogas que vieram depois para diminuir mais esse risco. O dialítico, ele pode, porque está dialisando, né? Droga de escolha, uma das drogas de escolha. Mas no estágio 5, que ele pode não estar dialisando, tem o 5 não dialítico, e é menor que 15, aí nesse estágio não se recomenda iniciar para essa função de retardar a progressão. Primeiro, porque não vai ter mais efeito de retardar se já está no estágio 5. Segundo, porque o risco de aumentar a creatinina mais e de fazer hipercalemia supera o benefício. Então, eu posso matar até estágio 4. Agora, eu quero ver quem começa no estágio 4. Muito difícil. O pessoal que chega no estágio 4 está tirando. E o grande trabalho hoje está sendo convencer a não tirar. Se o potássio subir, veja a dieta, dê um diurético, dê um quelante, mas não tire, porque se você tirar no estágio 4 a droga que ele vive usando, ele vai entrar em diálise mais rápido. Então tem essa coisa aí, né, que na verdade a gente tem dificuldade, porque quem não tem medo do potássio? O potássio a gente tem medo, né? Porque a gente vê uma medida, mas não vê daqui a 5 dias que vai resolver comer uma panela de feijão e esse potássio lá para cima, né? Olha, eu atendi um paciente ontem, só interrompi para contar uma coisa engraçada. Esse paciente está me tirando do sério, 80 e tantos anos, chegou para mim com proteína de 3 gramas, aí a hipertensão, a primeira vez que ela foi para 24 por 12, ela saiu do consultório quando ele na emergência. Isso tomando 3 antihipertensivos. Fez ultrassom, não tinha estenose, investigou tudo para uma hepatite, tudo negativo. Eu disse, só tem um jeito agora, fazer uma biópsia renal com uma proteína de 3,5 gramas, embora ela não tivesse nefrótico, demasiado, em alguma unidade. Aí, depois da terceira consulta que ela foi mudado, o esquema dela está o melhor possível, até em trecho ela está usando, e a pressão dela, 18 por 10. Eu só não vai fazer biópsia desse jeito. Aí eu disse assim, me diga a verdade, porque ela sempre dizia que estava fazendo a dieta. Não, doutora, minha comida é sem sal. Aí a filha do lado, doutora, a comida dela é realmente sem sal, mas toda semana ela come 3 pizzas da pizzaria da esquina, que ela manda vir cheia de queijo. E tem mais, ela come aqueles chilitos. Eu digo assim, porque então você não pode confiar no paciente. Ele diz que vai fazer a dieta, mas ele não faz. É por isso que a gente fica com medo, né, de ousar, de seguir às vezes o que uma diretriz manda e o paciente não segue nem o que o doutor manda, né? Imagina a diretriz. Bom, para retardar a progressão, uma medida básica é sempre orientar o paciente, olha, evite drogas nefrotóxicas, né? E diga isso a qualquer médico que você vai na emergência. Se você tem doença renal, você não pode estar tomando remédio, sempre ajustar a dose, sempre usar droga menos nefrotóxica, evite usar muito, não use anti-inflamatório, não fique tomando muito analgésico, tudo isso pode piorar. Aqui, essa parte nem vou falar, que é a parte mais... Pronto, então a primeira medida foi tratar a doença de base, a segunda foi controlar a pressão naqueles níveis e usar o IE-Cobrar
preferencialmente naqueles casos para controle de pressão. Dieta. Pessoal, a dieta da gente, que está com doença renal crônica, ele precisa fazer uma dieta hipossódica, porque não consegue lidar com grandes cargas de sódio. E o que é uma dieta hipossódica? É 2 a 3 gramas de sódio, que é 5 a 7 miligramas de NaCl, que é o sal de cozinha. Aí o que é que acontece? A dieta normal do americano tem 10 gramas de sal, né, e 4 gramas de sódio. É a nossa dieta, a gente teria que restringir. Essa é a dieta preconizada normal, mas tem uma forma muito fácil de saber. A gente pede o sódio urinário do paciente, vem, por exemplo, 200 ml, divide por 17, e aí vem a quantidade de sal que ele está ingerindo. Aí eu multiplico por 40% que é o seu tanto de sódio. Então, quando a gente faz isso, a gente vê o paciente ingerir muito mais de 10 gramas quando ele está restringindo. Então, realmente, a aderência ao tratamento é muito ruim. Ele também não deve exagerar no potássio, porque o rim não vai conseguir excretar, nem no fósforo, porque o rim já não está excretando bem, e se ele tiver sinais de hipervolemia, ele precisa restringir o líquido. Se ele urinar bem, 2, 3 litros, não precisa. Em relação à proteína, pessoal, a recomendação já voltou muitas vezes, mas hoje a dieta é essa. Se o paciente tiver uma taxa de filtração menor que 60, ou seja, estágio 3 a 5, ele deve ingerir 0,8 gramas de proteína por quilo dia. Antes falávamos 0,6, 0,3, mas evitou-se essa retirada muito grande por causa da desnutrição que vinha acompanhada de infecções. Então, é 0,8 gramas. Agora, se o paciente já estiver desnutrido, é melhor entrar em diálise mais cedo do que restringir. E nunca dar uma dieta acima de 1,3 gramas, que a nossa dieta comum já chega até 2 gramas por quilo, que vocês comem o que eu como, e a gente não sabe. Então, no renal crônico, você nunca deve fazer isso. Então, a dieta é uma medida importante para retardar a progressão. Dieta hiperproteica dilata a aferente. Dilatando a aferente, aumenta a pressão hidrostática e aumenta a lesão do endotélio. Então, tem que diminuir a proteína nesse pessoal. Aqui são todas as intervenções que a gente pode fazer, né? Todas, a maioria começa lá desde o começo, tá vendo? Modificação do estilo de vida, cessação do tabagismo, inibição da cianamina, angiotensina, controle de pressão, estatinas, usar bem precocemente, controle glicêmico, inibidores de SGLT2, é a novidade que se impõe aqui para os pacientes com taxa de filtração maior que 20. Ele só não pode iniciar aqui, nessa fase, mas de lá até aqui ele pode iniciar nas posições que eu vou falar agora. Tratar a acidose metabólica, que aparece nos estágios 3B e diante, tratar a causa de base, evitar nefrotoxinas, ajustar a dose de medicamentos para a taxa de filtração glomerular. O que temos de muito novo, né? Nos Estados Unidos já tem mais tempo, mas aqui entrou com força nesse último ano, são os inibidores da SGLT2. Pacientes que tenham proteinúria com ou sem diabetes vão se beneficiar do uso de SGLT2, então hoje é uma droga recomendada. Se ele já está em uso e ainda tem albuminúria, associar, mesmo que ele não seja diabético. Trabalhos iniciais começaram com diabetes, depois foram estendidos a outras doenças renais crônicas. Porque os inibidores de SGLT2, eles vão reduzir também a hiperfiltração glomerular, a taxa de aquela pressão hidrostática. E com isso ele melhora o declínio da taxa de filtração, reduz a falência renal. O tempo hoje com essas drogas, um paciente que perdia 10 ml por minuto por ano de função está perdendo 1 a 2. Isso já está bem demonstrado. Ele vai demorar muito mais tempo para chegar a diálise nesse tempo que eles fazem o transplante. Melhora também a hospitalização por insuficiência cardíaca, tem um benefício cardiovascular e reduz a mortalidade. Isso foi demonstrado em grandes estudos de diferentes drogas nos últimos anos. Então, hoje é uma droga que faz parte do tratamento. Ela pode ser introduzida até uma taxa de filtração acima de 30, de 20. Vocês vão ver em alguns livros 30, mas aqui mudou há pouco tempo. Acima de 20, eu ainda posso introduzir o inibidor de SGLT2 no tratamento para evitar a progressão da doença. A recomendação atual são essas aqui, recomendação fortíssima. Se for uma doença renal crônica acima de 20, com diabetes, é uma recomendação 1A, independente de ter ou não albuminúria. Se for uma doença renal crônica, filtração acima de 20, uma RAF acima de 200, também. E taxa de filtração acima de 20 e insuficiência cardíaca, independe do nível de albuminúria. Eu tenho que fazer o SGLT2 para diminuir a mortalidade cardiovascular. Então, é uma droga que está sendo extensivamente prescrita, vocês vão ter que aprender efeitos colaterais, os cuidados que se deve ter. Nas primeiras semanas de uso é legal e é cobrar. Ela tem um efeito diurético, ela diminui a pressão do capilar glomerular, então ela piora um pouco a função,
mas essa função depois, se for até 30%, você segura as contas e depois ela vai melhorar e se traduzir em benefício depois de 4 meses, já começa a ver o benefício. Qual é a questão? Nunca iniciar IF-COBRA junto com ISGLT2, porque você vai ter 2 drogas que pioram a função renal no início, que podem levar à hipotensão e isso aí vai ser uma catástrofe, né? Então, uma e depois a outra, tá certo? Existe uma sugestão de usar entre 20 a 45 se tiver uma RAF menor que 200, mas é uma sugestão, mas o pessoal está usando até sem albuminúria. Porque sem albuminúria tem que ser diabético ou cardiopata. Mas se for só renal crônico, tem que ter albuminúria. Menor que 200, pode ser 100, pode ser 80, pode ser 90, mas ainda tem uma albuminúria nesse meio, tá certo? Bom, a outra forma de prevenir é prevenir as complicações. Então, a anemia do doente vai evitar os problemas cardíacos, eu trato com eritropoetina recombinante humana, dada por via subcutânea, o paciente toma em casa, guarda na geladeira, toma com quem toma insulina. E deve ter um alvo. Vocês não vão querer que o paciente fique com 13, 14, 15 de hemoglobina, pelo risco que eu falei, tanto de vasoconstricção com aumento da pressão, quanto de trombose, para aumentar a viscosidade do sangue quando aumenta a massa de massa. Então, vocês vão atingir um alvo de 11 a 12, 11 a 12,5, fica oscilando nessa faixa. E só não inicia com hemoglobina de 10,5, 10, na pandemia, mas não inicia, só quando está menor que é 10, 9, 9,5, para atingir 11 a 12. A hiperfosfatemia, você vai tratar de restringindo o fósforo na dieta, que a gente já viu lá, 600 a 800 miligramas, e dando os quelantes de fósforo, que os que podem ser usados é o carbonato de cálcio, que se combina com fósforo na vida intestinal, e o Sevelamec também, que é no fósforo. Só que o quelante de cálcio está sendo menos usado, porque na hora que eu vou quelar o cálcio, eu estou dando cálcio, uma parte do cálcio é absorvida e vai piorar a calcificação dos vasos. Então tem que ter cuidado. Hipocalcemia. E se tiver cálcio baixo, só tem um jeito. Ou eu dou a vitamina D ativa, ou eu dou o cálcio. Geralmente a gente prefere dar a vitamina D ativa, mas às vezes precisa dar o cálcio junto. O hiperparo eu tenho que tratar, pessoal, porque ele é um grande vilão. Então eu vou bloquear essa paratireoide usando a vitamina D ou o análise da vitamina D, que vai se ligar lá no receptor da paratireoide, já que a minha vitamina D está baixa, meu cálcio pior, eu dou um exógeno, que vai bloquear a síntese do PTH e tentar melhorar esse PTH. Aqui é só mostrando que o fósforo na dieta, a própria diálise, né, ela não consegue retirar todo o fósforo. Então você tem que ter muito cuidado com a dieta. Mas a dieta em fósforo é o quê? São as proteínas. Então tem que ter uma ingestão proteica e tem que evitar outras coisas, como a Coca-Cola, que também tem fósforo. Diurético, se o paciente tiver sobrecarga de volume. O diurético tiazídeo, ele é usado até um clínico com taxa de de 30, abaixo disso a furosemida. E a acidose metabólica, que também a gente tem, que a gente come, as proteínas são metabolizadas em ácido e o rim não consegue excretar, além de uma certa carga de ácidos, você pode corrigir a diretriz antiga, recente, de orientar você manter o bicarbonato acima de 22, a atual diz para você não deixar menor que 18. Mas está tendo muita resistência, porque está todo mundo muito acostumado a, por isso eu nem coloquei ainda, colocar esse bicarbonato acima de 22. Planejamento para uma terapia renal substitutiva é orientar sobre as modalidades, é preparar para o transplante, é preparar para a confecção de fístula, né? Só cito vitamina vascular. E quando é que ele precisa ir para a diálise? Aquelas mesmas coisas que vocês já aprenderam milhares de vezes, mas tem algumas coisinhas a mais que a diretriz traz. Encefalopatia, desnutrição, neuropatia periférica e a taxa de filtração entre 5 a 9 em pacientes assintomáticos, independente da causa ou da presença de comorbidades. Menor que a gente tinha dito para vocês que ninguém sabia muito bem o clínico. Seria menor que 10, aí agora eles já fecharam mais entre 5 a 9, mesmo que não tenha sintomas, a taxa de filtração você deve recomendar a diálise um pouco mais cedo para evitar convulsão, pericardite e outras cirroses. Terapias, pessoal, diálise peritoneal e hemodiálise e transplante, né? Transplante é a preferida. O acesso de diálise pode ser por fístula confeccionada no braço, é o acesso definitivo, pode ter uma conexão entre a artéria e a veia para permitir que a veia receba volumes de sangue com alta pressão e possa puxar o sangue do circuito extracorpóreo, ele vai na velocidade de 400 ml por minuto. Então você não conseguiria isso numa veia comum, a não ser que fosse uma veia central.
Quando não tem a ficha por falência de acesso ou porque está em início de ato e não deu tempo de fazer, usa-se catéter em vasos profundos, de preferência subclavo. Femoral é um catéter para ficar 7 dias, só para o transitório, que é risco de TVP, e subclavo da multitenose das veias subclavas. E o catéter de Tenkhoff é um catéter que tem esse rabinho de porco, que fica lá na fossa ilíaca, fundo de saco, para injetar a solução de diálise peritoneal. Esse é só para diálise peritoneal. Bom, aqui eu vou mostrar só a finalização do algoritmo e apresentar um caso clínico para ver o raciocínio de vocês para alguma questão, tá bom? Bom, então assim, o algoritmo para fazer a triagem, o screening para tratar doença renal crônica. Condições que aumentam o risco são aquelas condições que eu vou fazer a triagem. Esses dados aqui são da diretriz americana. Ele coloca a injúria renal aguda, ele coloca os fatores de exposição ambiental, fatores genéticos, hipertensão, diabetes cardiovascular. Se ele tiver esses fatores, aí você considera fazer o screening. O screening é a RAF para detectar o imuno e a taxa de filtração numerular. Lá, eu não falei isso aqui, porque a gente ainda não está usando em prática, mas a nova diretriz manda você calcular o clearance preferencialmente usando não só a creatinina, mas a cistatina. Mas eu não trouxe para não complicar, certo? Aí se tiver isso alterado, né? Se tiver, por exemplo, por mais de 3 vezes, uma filtração menor que 60, uma RAC maior que 30, ou outros marcadores de doença renal, por exemplo, o hematúrio, o cisto, etc. Se não tiver alterado, você vai repetir essa avaliação periodicamente, porque ele é um paciente de risco, ele apenas ainda não tem doença renal, certo? E se ele tiver essas alterações, aí você fecha que ele tem doença renal crônica, aí você vai para a classificação e estadiamento e vai estratificar o risco desse paciente com aquela forma. São as duas coisas. Aí você, estratificando o risco, aí você parte para o tratamento, que foi tudo isso que eu falei. Controle de pressão, controle... Nem falei da glicemia, que a gente já falou na aula de diabetes, controle de peso, de tabagismo, etc. Mas mesmo que ele não tenha, se ele é de grupo de risco, sugere-se que uma vez por ano seja feita a creatinina, para estimar a taxa de filtração, e a RAC, porque ele não tem ainda, mas poderá ter. Aqui só são termos que vocês podem ler depois, né? A gente não diz doença renal terminal, como a gente dizia antes. Quando ele entra em diálogo, diz que ele está em falência renal. Essa doença renal terminal criou nos Estados Unidos muitos problemas de não quererem os planos cobrir o tratamento. Se era doente terminal, nem para morrer, paliativo. E não é bem assim. Então, até a terminologia traz problema. E nunca usar esses termos, micro e macroalbuminúria. Usem albuminúria A1, A2 e A3, certo? Porque esse tema aí já caiu de moda. Bom, aí eu vou colocar aqui um paciente para vocês, de 56 anos, diabético, hipertenso, IMC de 30, fumante e sedentário. Esse paciente é do grupo de risco da doença renal crônica? Sim. Por que ele é? Diabetes, hipertensão, tem mais? Obesidade, fumante e sedentário. Só a idade que não é mais de 60 anos, né? Então, nesse momento, eu estou vendo que ele é grupo de risco. Eu tenho que fazer algum exame para a triagem? Quais são os exames que vocês pediriam? Albumina, creatinina. E se por quiserem botar o sumário de urina, não tem problema, que pode ser pedido também. Mas a resposta, grupo de risco, de alto risco é o diabetes e hipertensão, aqueles outros são intermediários, mas a resposta correta mesmo é vocês dizerem que tem tudo, né? E solicitar os exames, vocês disseram correto, sumário ou rápido, que a gente não vai criar problema com esse sumário, né? Já que 2 estudantes dizem coisas diferentes. Aí olha os resultados, pessoal. 2,5 de creatinina, deu uma taxa de filtração de 28 e deu uma relação albumina-creatinina de 90. Até que não foi muita, né? Aí, qual é o estágio da doença renal crônica? Não leio isso aqui. Qual é o estágio da doença renal crônica? O estágio 4, né? Que está de 15 a 30. E quanto ao albuminúria, qual é o estágio? A1, A2 ou A3? A2, né? 30 a 300. Aí aqui a gente vai estimar, o próximo passo é estratificar, classificar e estimar o risco de progressão, que a gente usa aquela formulazinha que isso é uma coisa nova, que está sendo indicado fazer a partir de agora, 2024. Aí eu vou estimar, essa frase está no outro slide. Eu fiz uma bagunça que eu preparei no canto, aí quando eu cheguei, enfim, eu fiz uma bagunça tão grande que quando eu fui ver ela, estava tudo trocado, um pedaço de um lado e de outro, acho que eu não percebi isso aí. Bom,
Então, o estágio 4 estima o risco de progressão, né? Então, o estágio de 4 a 2, aí ele usei aquela fórmula para ele deu um risco de 5% em 2 anos e de 17% em 5 anos. Aí eu vou voltar ao anterior. Se a RAF dele, isso aqui era para falar, a RAF dele é que deu menor, esse prognóstico ainda bom no estágio 4. Mas se a RAF fosse 560, ele para 10% e 35% em 5 anos dele está em diálise. Então, mostrando, né, através dessa forma, a gente enxerga claramente que as doenças não albuminúricas têm uma progressão menor que as doenças albuminúricas. Você bota na internet, KFLE, Kidney Failure, risco estimativa. Aí lá ele pede a idade, o sexo, a albuminúria e a taxa de infecção. Pronto, aí ele calcula automaticamente. Ninguém ia saber fazer isso. Mas isso aqui, se lembre, isso aplica para G3 a G5. Não aplica essa estimativa nem para G1 nem para G2. E a conduta nesse momento, pessoal, seria referenciar um nefrologista, né? Taxa de filtração menor que 30. Aí o nefrologista vai solicitar os exames próprios da doença renal crônica. Quais são esses exames? Ele não fez ultrassom, não está aí, mas ele fez. O ultrassom dele deu um índice normal, porque a doença dele não era diabetes, era um diabetes não albuminúrico. E tinha já uma alteração da hepatoticidade e da relação pós-tubecular. Mas eles pediram aqueles exames de diagnóstico, ver se tem anemia, ver como é que estão os eletrólitos, ver se tem acidose metabólica, ver como é que está o PTH. Então, são as complicações que a gente vai tratar, né? Porque a prevenção da progressão, eu ainda posso fazer para ele IECOBRA, se ele não vê o exame, eu posso fazer para ele ISGLT2, que está tudo acima de 20, ainda posso fazer. Aí, ele está com anemia, o potássio está alto, é até 5,5, o cálcio está um pouco baixo, o fósforo está muito alto, o PTH alto e a acidose metabólica, carbonato de 18. Aí o que foi que ele fez? Ele fez eritropoetina, por causa da anemia de 8,5, a gente trata quando está menor que 10. Ele fez uma dieta para potássio, que estava com potássio alto, e furosemida e quelante. Ele não tirou o IECOBRA que ele estava fazendo. O fósforo dele deu 8,5. Então ele consumiu só o quelante de fósforo, que é o cebelamento. O bicarbonato estava 18, ele começou o bicarbonato de sódio, sabendo que o bicarbonato é sal, né? Pode ajudar a aumentar a pressão, fazer algum grau de edema, mas quando a dose usada é baixa, geralmente isso não acontece não. E ele tem que bloquear o PTH muito alto. Aí ele usou o calcitriol e depois usou o impacto. Então, esse paciente foi tratado para tratar essas complicações. Ele já tinha que se preparar para um transplante ou para uma diálise. Ele tem uma taxa de filtração de 28, né? Geralmente, hoje, antes, o que a literatura dizia? Chegou em 20, 25, você prepara a ficha. Chegou em 20, prepara para o transplante. Hoje, eles estão fazendo que a gente use, querem que a gente use a estimativa de risco para poder dizer se já é a hora de fazer a ficha, porque às vezes você acha que ele vai entrar no ano que vem e não entra. E ele fica com a ficha 2, 3 anos, dá tempo da ficha parar, você fica por cima do braço e não usou ainda. Entendeu? E a ficha sobrecarrega o coração, podendo levar a ciência cardíaca de alto débito. Então a gente usa mais as estimativas, mas ainda é uma coisa que está mudando agora. Além disso, eu tenho que controlar a pressão, glicemia, o peso, botar esse homem para fazer atividade física 150 minutos por semana, atividade moderada, pelo menos, a dieta para perder peso, parar de fumar. Vou também explicar para ele o que é a doença renal crônica, em que estágio ele está, qual é o risco de progressão e orientando a ele, ele vai ter que se preparar para confeccionar uma ficha a qualquer sinal de piora da doença renal. Era isso, pessoal.